Artístico começando com um derivado do nosso teste máximo aí, a gente vai fazer comparações de lápis de cor. Eu soltei aí nas redes sociais uma pergunta de qual era o combate, né? A batalha que vocês gostariam de ver primeiro, e a resposta foi aí muito forte em cima de Polychromos contra Prismacolor. Então a gente vai ver isso hoje, qual que vai vencer. Bom, gente, vamos começar. Eu elaborei aqui uma tabelinha de itens que eu acho interessante que a gente veja na hora de comprar esses lápis, né? A gente vai ver a textura dele, quantas camadas ele faz, a gente consegue usar solvente, prensagem, pigmento, etc. E vamos indo item por item, tá? Antes de a gente falar alguma coisa, eu queria dizer que Faber-Castell, ele é importado, os dois aqui são importados, tá? Mas o Faber-Castell importa, a Faber-Castell do Brasil mesmo importa e distribui os lápis profissionais da Faber-Castell. Então a gente tem aqui no Brasil uma garantia desse lápis, tudo feito aqui. Prismacolor não tem representação no Brasil, então a gente só consegue aí importado de terceiro, que a gente não tem garantia, alguma coisa assim, tá bom? Bom, vamos começar aqui com o Prismacolor. Na verdade, eu vou pegar e já vou usar os dois juntos ao mesmo tempo e vou falando o que eu tô sentindo de cada um. Eu não tenho o set completo do Prismacolor, vocês vão saber por quê no decorrer desse vídeo. Por que eu não tenho todos os Prismacolors. Mas eu tenho essa caixinha que é uma específica para fazer paisagem. Engraçado que as cores aqui que eles colocaram são tão saturadas e bem diferentes da que tem aqui. Mas foi justamente a que eu escolhi, porque ela tinha umas cores menos pesadas, assim, sabe? Eu acho que ia ser legal. E eu tô feliz com ela. Na verdade, eu comprei para eu ver se eu gostava mesmo deste lápis antes de comprar a caixinha inteira. Então, vamos sentir primeiro a textura dele. Eu vou pegar aqui um genérico. Como você pode ver, alguns dos meus lápis aqui estão meio sem pontas, outros com pontas. A gente vai conversar sobre isso no decorrer do vídeo. Bom, textura. Como que é passar esse lápis aqui, né? O Prismacolor, ele é bem macio de usar, é quase como se a gente passasse realmente a ponta de um giz de cera no papel. Então é uma sensação muito gostosa, bem prazeroso de pintar com ele. Vou pegar uma cor aqui similar. O Polychromos, ele é mais seco, mas é um lápis bem gostoso de pintar também. Porque o pigmento sai fácil, sai rápido, eu não tenho que fazer esforço para soltar o pigmento. E uma coisa que você já deve estar notando é que eu consigo preencher mais a textura do papel. E esse aqui é um papel que ele tem mais textura, né? Para a gente justamente ver esse ponto. E ele consegue preencher mais rápido, porque a ponta do lápis é mais fina, tá? O Polychromos, ele consegue manter uma ponta mais fina sempre. O Prismacolor, por ele ser muito macio, muito mole, né? Vamos colocar assim, a gente acaba sempre precisando virar várias vezes, né? Eu faço isso com o Polychromos também, mas a ponta dele vai embora muito rápido. Então, a gente tem que apontar mais ou sempre tomar mais cuidado para conseguir um preenchimento mais homogêneo com ele do que a gente conseguiria com o Polychromos, tá? Mas os dois são lápis muito gostosos de usar. Se você quer um lápis extremamente macio, Prismacolor está ganhando, tá? E o Polychromos, ele é mais firme. Eu não vou dizer que um é melhor que o outro, porque isso é uma questão de gosto, tá? E, aliás, eu acho que quando a gente fala de lápis profissional, a maioria deles já são bons suficientes por si só. E cada um com a sua particularidade, tá? Aí depois é tudo uma questão de gosto. Bom, agora vamos fazer teste de camadas. O que é o teste de camadas? Todos esses testes aqui que a gente já está fazendo, a maioria deles, com exceção de alguns, já foram feitos no teste máximo de cada lápis. A gente tem o teste máximo de cada lápis. O que é isso? Eu pego uma marca só e a gente vai destrinchar todos os
todos os detalhes que a gente tem daquele lápis. Então a gente vai fazer teste de camada, teste de solvente e entre outros testes para ver como que ele vai funcionar ali no dia a dia, tá? Bom, aqui no teste de camadas eu vou colocar várias camadas e vou ver até quantas camadas eu consigo colocar de cada um dos lápis sem parar de colocar, tá? A gente vai construir essas camadas aqui e eu vou acelerar o vídeo e a gente vai contar junto no final. Bom, a gente teve aqui pro Prismacolor 10 camadas e pro Polychromos 15 camadas. Eu não tenho certeza quantas camadas a gente conseguiu no teste máximo, mas eu sei que o Polychromos foi mais do que o Prismacolor. O Polychromos, você vê que os dois soltam pó. O Polychromos a gente consegue ir colocando e chega um ponto que ele começa a... Aqui acho que a gente ainda consegue colocar umas camadas, tá vendo? Eu preciso saber, na hora que eu vou colocar o lápis, se o tom de azul, por exemplo, que eu estou passando aqui, está dando alguma diferença. Quando a gente tem aqui o Prismacolor, chega um ponto que ele encera demais e a gente não consegue colocar mais cor, porque o lápis patina e ele não deixa continuar, tá? Então, por isso que a gente parou em 10. Mas isso varia de papel que você está usando, papel para papel, da mão que você tem. Aqui são camadas numa força média, tá? Se você for colocar camadas muito leves, aí com certeza você vai conseguir mais. Mas de via de regra, Polychromos ele funciona melhor para fazer sobreposição. Prismacolor manda muito bem, tá? Os dois são lápis tops de linha, mas o Polychromos se sai um pouco melhor. Solvente. Solvente, eu quero ver como que ele vai dissolver. E eu vou fazer uma transição com o solvente, tá? Eu vou misturar uma cor com a outra e quero ver como que essa dissolução do pigmento vai acontecer. Se ela vai ficar homogênea, se ela vai ficar manchada, se vai ficar bonito ou não, tá? Então vou colocar aqui duas cores. Já gostaria de dizer, nesse ponto aqui que a gente consegue ver, sobre a mistura de cores. Vocês verem que os dois conseguem fazer uma mistura muito boa, mas o Prismacolor consegue fazer uma mistura melhor ainda, parece que fica mais homogêneo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, tanto um quanto o outro fazem uma mistura boa, só que a base do Prismacolor é cerosa, né? Como se fosse um giz de cera mesmo. Então, quando eu coloco uma cor em cima da outra, aquela fricção que acontece forma uma nova camada de cor, tá? O Polychromos é um pouco diferente. Este é um lápis de óleo. O lápis oleosos, né? Eles têm uma camada, eles têm uma resistência maior. Por isso que a gente consegue fazer mais detalhes e tal. Só que o que acontece quando a gente passa uma cor em cima da outra é que ele é mais transparente, tá? E aí a gente faz a sobreposição de uma cor sobre a outra e dá a ilusão que a gente tem a mistura. Na verdade, tudo é uma ilusão, tanto aqui quanto aqui. Só que aqui acontece de uma maneira mais uniforme. E por isso que as pessoas gostam do Prismacolor para fazer a pintura, a mistura, porque ele se mistura muito bem, ele dá essa sensação de que parece que é uma nova cor que você colocou ali, mas é um lance da sobreposição e do material que o lápis é feito, tá? Solvente que a gente vai usar para o teste é em caneta hoje, a gente vai usar a caneta Blender da Derwent. Então vamos começar aqui pelo Prismacolor e eu vou fazer só na metade. Eu quero ver quanto que este pigmento vai se soltar dessa estrutura de cera e vai penetrar
na rugosidade do papel e deixar uma uniformização da pintura, tá? E aqui foi muito boa, gostei bastante. Vamos agora para o Faber. E a gente tem também um resultado muito mais bonito. Aqui, muito mais bonito não, tão bonito quanto. Aqui você vê que, ó, por o Prismacolor ser um lápis de cera, né, um lápis ceroso, a gente tem a dissolução dessa cera. Então, a camada de tinta que ele tem é muito maior, tá vendo? E isso dá uma borrada, né? Com o Policromos, por ele fazer camadas mais sutis e ele dissolver totalmente o óleo, não ser uma cera mesmo, a gente tem uma camada mais suave, mais tranquila nessa transição, tá? Mas o Prismacolor também fez uma dissolução legal aqui. Quando a gente usa caneta, a gente tem uma tendência a ter mais marcas. Se a gente usasse um pincel aqui com um solvente de tinta óleo, ficaria um resultado melhor, tá? Mas essa aqui é para a gente ver o quanto que ele derreteu e derreteu muito bem. Teste de prensagem. Teste de prensagem. A gente vai ter duas cores aqui, tá? Eu estou tentando pegar cores próximas, mas você pode ver que apesar delas serem cores próximas, o que acontece é que a gente tem, quando a gente usa o Prismacolor, ele solta mais pigmento, mais cera, né? O lápis gruda melhor na folha. Então parece que a gente tem um lápis mais intenso, mas a intensidade do pigmento dos dois é a mesma coisa, tá, gente? Para a gente chegar aqui nesse tom, a gente tem que colocar mais e mais lápis aqui do Policromos, mas os dois são a mesma intensidade. Então a gente tem aqui duas cores diferentes em cada um dos quadradinhos e eu vou prensar com uma terceira cor, tá? O que é essa prensagem? Se você não assistiu, a gente tem um vídeo sobre como pintar melhor com lápis de cor. E a prensagem é uma das técnicas onde a gente faz um sanduíche dessas cores e aperta na última camada para deixar a pintura bem lisinha, tá? Então aqui eu vou prensar com o verde. Olha só, temos um cinza puxado para o vermelho, prensagem muito boa, muito bonita. Vamos agora prensar o Policromos. E a gente também tem uma prensagem muito boa. Lembra aqui que a gente estava falando sobre como que uma cor consegue misturar com a outra aqui no Prismacolor por causa da quantidade de pigmento que ele solta? Olha só, aqui parece uma tinta, mas eu vou dar um zoom para vocês verem. E aqui no Policromos a gente vê essa cor, né, que ele forma, mas a gente vê pontos onde essa transparência, né, deixa as cores de baixo aparecerem, tá vendo? Bom, agora essa outra questão aqui é sobre o pigmento. E isso, gente, é uma coisa importante, né? Todos os lápis profissionais, eles têm uma pigmentação forte e aqui não é diferente. Os dois têm uma pigmentação muito, muito boa. Vou pegar aqui uma cor aproximada, só que o Prismacolor solta esse pigmento mais rápido do que o Policromos, tá? Os dois são extremamente pigmentados, eu não preciso fazer força para tirar essa cor do lápis, tá? Então os dois tranquilamente. Eles borram, isso é muito importante, né? Imagina que você está lá fazendo a sua pintura e aí você passa a mão sem querer e dá aquela borrada, né? Então vou fazer aqui uma marca forte numa cor preta e a gente vai ver como que ele vai sair ou se ele não vai sair, né? Esperamos que não. Comparação rápida também do preto, ó. Parece até que o Policromos acaba tendo um brilho diferente do Prismacolor. Bom,
Passei forte o dedo, passar para o outro lado lá também, bem forte, tá, gente? Bem no pesado mesmo. E esse aqui para este lado tá mais leve, agora este aqui para cima tá mais... Então, aqui a gente teve... Aliás, aqui a gente consegue ver também como que esse pigmento é formado. Por exemplo, aqui no Prismacolor a gente tem mais tom azul neste preto. E aqui no Polychromos menos, tanto que ele é um azul, um preto mais quente. Tá vendo que ele é um pouco amarelado? Então é legal a gente entender essas diferenças. A partir daqui, gente, minha câmera parou de gravar, então a gente vai conversar sobre o que aconteceu. Mas eu explico para você não perder nada. Vamos lá. Aqui é um teste que a gente fez para ver se ele insera ou se ele não insera. Só que esse resultado a gente vai ter depois de um tempo. Por quê? Isso aqui acontece no lápis, especificamente Prismacolor ou alguns outros lápis de cera, mais comum neste lápis, tá? O que acontece? O Prismacolor, por ele ser um lápis ceroso, a gente faz a nossa pintura, fica tudo muito bonitinho, dali um tempo a gente vai olhar para ela e tem uma camada de cera, como se fosse uma vela pingada, sabe? Porque ele tende a separar a cera do pigmento. O pigmento fica por baixo e a cera fica por cima. Isso chama-se wax bloom em inglês. E é muito, muito comum acontecer no lápis da Prismacolor, tá? No Polychromos isso não acontece, porque eles não usam cera na composição. Usa-se óleo, o que faz com que a gente não tenha esse tipo de separação. Tudo fica junto na mesma composição. Então, essa formação de camadas que vai deixar a sua pintura com esse efeito esbranquiçado no futuro, não vai acontecer, tá? Para detalhes, a gente usou aqui os lápis com as pontas bem fininhas e os dois conseguiram fazer aqui uns detalhes interessantes. Porém, o que a gente sentiu? Se eu quero uma cor mais saturada no Prismacolor, quando eu aperto este lápis, a gente tem linhas mais grossas, porque ele é mais macio, mais cremoso. Então, a ponta vai ir embora mais rápido e vai deixar a gente com uma superfície um pouco mais grossa. O que acontece aqui, os pelos eles engrossam, tá? No Polychromos, por ele ser mais duro e mais resistente, a gente consegue fios mais precisos. Isso aqui, para detalhes, faz muita diferença. Imagina que você vai fazer um cílio, você vai fazer um cabelo, só um fio de cabelo, alguma coisa assim. É muito difícil fazer com um Prismacolor, porque ele vai deixar fios grossos, não é tão legal. Então, assim, o legal do Polychromos é que a gente tem a opção de comprar avulso. Então, você pode ter um preto do Polychromos para resolver este problema, tá? Cores, a gente tem 150 cores no Prismacolor e no Polychromos 120 cores. Ambas as opções são cores fortes, bem saturadas, os dois têm muita pigmentação, tá bom? Resistência à luz, a gente estava falando, nossa, falei super sobre esse tema e é uma pena que apagou. A resistência à luz do Prismacolor, ela é muito ruim, porque a gente não tem, primeiro que a gente não tem uma tabela nele para a gente saber se ele tem essa resistência ou não, tá? Então você tem que entrar no site, procurar lá a tabela de resistência à luz. O que é isso? Isso implica, se a sua pintura ficar exposta, né, se você enquadrar o seu desenho, por exemplo, com a exposição solar, aquele desenho vai apagar, tá? Então o Prismacolor, ele não tem uma resistência boa à luz. Se eu não me engano, apenas 20% dos lápis da Prismacolor são resistentes, tanto quanto os policromos, tá? Para você ver, por exemplo, isso aqui fui eu que fiz. Eu tenho esses pontinhos na bundinha do meu lápis, ó. 3 pontinhos, 2 pontinhos e 1 pontinho. E tem também os que estão com X. O que é isso? Eu olhei na tabela e vi os lápis que funcionam, que eu posso usar para uma pintura que eu vá vender, por exemplo, que não vai apagar. Porque se eu usar, por exemplo, esse com X, eu sei que daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai resistir o mesmo que um lápis de cor escolar, ou seja, ele vai apagar. Tá? Então não é legal usar esse tipo de material para um trabalho profissional. Por isso que eu acho que esse lápis tem este negócio que às vezes incomoda um pouco, porque ele é caro para você não ter essa segurança na hora de fazer o seu desenho, tá? E aí a gente passa para o Polychromos. Como que funciona? O Polychromos, a gente vai ter 90% das opções que a gente tem são com uma excelente resistência à luz. Todos os lápis são cadastrados, a gente tem aqui
na bundinha do lápis a informação da resistência da luz deste lápis. Então a gente tem tudo definido com asterísticos. 3 asterísticos significa que a gente tem uma resistência que é superior a 100 anos de exposição à luz. Tá? Então esse aqui é 3 asterísticos, esse aqui... A maioria das cores vão ser 3 asterísticos. Aí depois a gente tem as cores magentas e os rosas. Esses são pigmentos mais difíceis de conseguir uma resistência à luz. Então, todos eles têm 2 asterísticos, que é até 50 anos de exposição solar. Tá? Então, tendo este período aí, eu sei que se eu usar essas cores, em até 50 anos elas estão lá. E aí depois a gente tem 2 cores somente na caixa, que ela tem um asterístico só, que são essa magenta natural, e tem mais uma aqui que eu não estou conseguindo achar neste momento. Vamos ver. Aqui. Este violeta, ele só tem 2 asterísticos. Isso mostra que ela tem uma resistência de até 25 anos, tá? Então, as únicas cores mais fracas são essas aqui. Pelo menos a gente tem essa informação. Enquanto no Prismacolor tem alguns que nem isso chegam. Então, a resistência do Policromos é excelente para o preço que a gente paga. Bom, agora vamos falar do corpo do lápis, porque isso é uma coisa muito importante, né? Como que é a construção deste lápis? Eu vou pegar um aqui que nunca foi apontado. O Policromos, gente, ele parece um lápis de olho. Ele é muito bem feito, ele é muito bem construído. A gente tem um corpo robusto, pesado, tá? Tem aqui Alemanha, a linha Policromos, Faber-Castell, um friso aqui no dourado. Do outro lado a gente vai ter o nome em inglês e em alemão, o número da cor, a resistência à luz, e a mina tem essa proteção aqui atrás para ela não ficar exposta. Toda a madeira do lápis ela é escondida pelo verniz e pela cor que vai deixar ela protegida, tá? Todos os lápis também, não tive problema de pegar um lápis e falar essa cor aqui não é a cor que está no lápis, não bate a cor do corpo. Todos batem, tá? Todos funcionam. E a ponta do lápis está aqui protegida. Essa ponta, essa mina, ela é colada dentro da própria madeira. Então, eles têm uma camada de cola, passa... Então, a gente tem a mina com uma camada de cola e o lápis e a madeira formando o lápis, o que faz um sanduíche. Isso impede desse lápis quebrar a ponta. Então, assim, é muito difícil quebrar a ponta de um Policromos. Eu já quebrei na hora de apontar somente, mas no desenho eu nunca tive esse tipo de problema. Agora vamos falar do Prismacolor. O Prismacolor é um pouquinho diferente, gente. Então a gente tem Prismacolor Premier, o nome da cor e o número da cor. Esses pontinhos foi eu mesmo que coloquei, do outro lado a gente não tem nada. A mina do lápis, ela não é coberta, né? Ela é exposta. E isso aqui leva a alguns probleminhas. Por exemplo, como você pode ver, na verdade eu não sei se você vai conseguir ver, mas algumas das bundinhas aqui, a mina está quebrada. Essa mina, ela não é colada dentro do corpo do lápis, o que faz com que quando você pinte, às vezes pode quebrar, porque é um lápis muito macio. Ele é bem leve, a qualidade do lápis, ela não é uma qualidade que você fala, nossa, que lápis legal. Ele parece realmente um lápis ruim de qualidade. E eu digo que ele é um lápis ruim de verdade mesmo, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta desse lápis, mas olha isso. Esse lápis, gente, não tem 3 meses. Mentira, tem 4. E tá rachando, tá vendo? Ele rachou aqui, eu tenho outra cor também que tá rachando, cadê? E assim, isso aqui acontece numa caixinha de 12 cores, mas ó, ele começa a se separar. Eu vi, algumas pessoas disseram que é por causa da umidade e, na boa, isso não pode acontecer. Não pode mesmo. E eu sei que muitas pessoas, principalmente lá na gringa, reclamam dessa situação. Porque o lápis começa a abrir. Isso não é legal. Então, a gente não tem um lápis robusto
um lápis protegido, né, uma mina protegida como a gente tem no Polychromos. Então, o Polychromos de construção é excelente e do Prismacolor é péssimo, ele deixa muito a desejar, tá? Então, corpo. Agora, gente, vamos fazer um teste rápido da cor branca. Como que é esse teste rápido da cor branca? Lembrando que todos esses testes, assim, na íntegra, com todos os detalhes mesmo, pra gente ter... Opa! Coloquei ao contrário, tá? Mas não tem problema, a gente vai saber aqui na hora. Eu vou até fazer uma flechinha aqui. Pronto. Todos os testes, gente, com detalhes, né? Pra gente saber exatamente os pontos que a gente está cobrindo aqui. Do lápis sozinho, a gente tem o teste máximo, que você pode assistir aí nos vídeos do canal, tá bom? Vou deixar aqui embaixo da descrição para você olhar lá também, se você quiser. Lá a gente vai pegar esses temas aqui que a gente está comparando e ir mais a fundo. Bom, o que eu quero saber aqui? Aqui eu estou com uma camada bem saturada de lápis de cor e eu quero saber se o branco vai aparecer por cima, tá? Simples assim. Passei 3 vezes e uma passada mais forte. O Prismacolor que a gente testou aqui, ele é um lápis mais forte, o branco dele. O branco dele, ele pega mais em cima de outras cores. Já o Polychromos, como vocês podem ver, ó, ele é mais fraco, tá vendo? Então, ponto aqui vai para Prismacolor. Vou até colocar aqui Prisma, que eu coloquei no quadradinho errado. E o Polychromos perdeu. Preço. Preço é importante a gente falar, né? O Prismacolor, gente, eu chequei ontem essa informação. Tanto o Prismacolor e o Polychromos, a gente encontra a caixa completa, tá? Que no caso do Prismacolor é 150 cores e do Polychromos é 120 por R$ 1.200. Os dois estão na mesma faixa de preço, mas se você for comparar por lápis, vem mais lápis no Prismacolor, o que parece ser um negócio interessante. Mas, na minha opinião, o custo-benefício não é tão interessante assim, porque ele é um lápis que gasta mais, a ponta quebra com mais facilidade e o lápis vai embora mais rápido, tá? Então, com o Polychromos, eu tenho lápis por mais tempo, ele dura mais, entende? Então, para mim, eu acho que o Polychromos é mais interessante. Outra coisa boa também é que no Polychromos a gente consegue comprar um lápis avulso, porque a gente tem a representação da Faber-Castell aqui no Brasil. Então você compra as cores que você quer. Se acabou uma cor da sua caixa, você vai lá, só compra a cor que você precisa. No Prismacolor é um pouco mais difícil. Até é possível achar lugares que vendem somente as cores que você quer, mas é mais difícil, porque a gente não tem uma representação nacional e etc e tal. Então, Polychromos, se você quiser experimentar, aliás, qualquer um desses lápis, experimente antes de você comprar. Tá? Se você conseguir comprar uma caixa pequena do Prismacolor, é mais legal do que você comprar a caixa de 150 cores para você ver se você gosta mesmo. Tá? O Polychromos avulso, ele vai custar mais ou menos entre 8 a 10 reais cada lápis. Tá? Tem lugares que você acha mais em conta ainda. E aí você compra as cores que você vai usar, pega um preto, pega umas cores básicas para você sentir e ver o que você acha mais legal, tá? Bom, para finalizar, eu comecei a fazer essa pintura aqui, a gente tem aqui Polychromos e aqui Prismacolor, então vou colocar Poly aqui, tá? Eu não terminei porque quando eu vi que horas eram, eu falei assim, nossa, eu vou ficar aqui eternamente terminando esse desenho, eu não vou gravar o vídeo. Então eu fiz essa parte aqui e a gente vai dar um zoom para vocês verem bem certinho qual que é a diferença. E eu vou falar um pouquinho aqui da pintura. Ó, nesse caso aqui, com o Prismacolor, a gente teve várias camadas, como você pode ver no vídeo, a gente fez camadas por camadas e eu fui misturando as cores. E ela funcionou bem, tá vendo? Todas as minhas camadas foram leves e no fim eu prensei tudo isso aqui com lápis branco. No Polychromos eu fiz a mesma coisa, só que o Polychromos ele preenche melhor a rugosidade do papel, então a gente tem essa sutileza melhor, na minha opinião, porque aqui tem muitas camadas de lápis, tá, gente? Não é um chapadão, por exemplo, aqui é um chapadão, aqui é um chapadão, onde a gente vai lá só com uma cor só. Então, na construção de camada, nesse ponto aqui,
o Polychromos se saiu muito melhor. Se eu quisesse ter uma suavidade tão boa quanto eu tive aqui com o Polychromos aqui no Prismacolor, eu teria que apontar a minha ponta do Prismacolor mais e mais vezes para que ele deixasse uma finalização mais delicada, assim como a gente teve aqui. Tá vendo? A diferença aqui também, eu prensei aqui com um cinza bem clarinho e aqui foi com o branco. Na minha opinião, a pintura com o Polychromos acabou saindo melhor. Porém, o Prismacolor também faz pinturas muito lindas, tá, gente? Isso aqui é especificamente. Aliás, não reparem na técnica da pintura aqui. Eu só queria usar e fazer uma comparação rápida. Geralmente não é assim que a gente acaba pintando. A gente vai pintar com mais capricho. Eu vou pegar para vocês verem um desenho que eu fiz com o Polychromos que ficou com o Prismacolor, que eu achei que ficou muito bonito e dá para você ter uma boa ideia do que você consegue atingir com este lápis. Esta pintura aqui, ela foi toda feita com o Prismacolor. Tá vendo como a gente tem uma... E foi com essa caixinha, aliás. Essa, exatamente. Quando ela chegou, eu já fiz esse teste. Então a gente tem uma transição muito bonita, muito suave entre as cores. Tudo fica muito sedoso, acetinado, fica muito legal. Gosto de usar ele. Eu acho ele um lápis gostoso, principalmente quando você quer fazer uma pintura assim, mais de boa, sabe? Mais tranquila. Mas assim, para eu conseguir essa transição tão bonita, tão legal entre esses tons, eu tive que ter uma ponta sempre muito fina, um cuidado muito legal para poder colocar tudo bonitinho e não ter tantos problemas, apontar o lápis e tal. Você pode ver que os meus lápis não estão tão apontados aqui, porque eu sempre vou girando muito, então eu vou cuidando para ir nos cantinhos, porque assim, eu quero aproveitar ao máximo, né? E a maioria das vezes que a gente aponta o lápis, a gente perde muita ponta, né? Muita mina vai embora nesse apontar. Então eu vou com esse cuidado para conseguir esse resultado, tá? Mas é um desenho que levou muito tempo para fazer. E aí, este aqui é um resultado com o Polychromos. Como você pode ver, ele tem... Vamos comparar aqui lado a lado. Bom, como você pode ver, aqui... O Polychromos, eu não sei se você vai conseguir notar, mas isso aqui é um fundo onde eu aquarelei, né? Fiz um fundo de aquarela e aí depois eu pintei por cima. Então ele tem uma leve transparência nas cores, isso é normal, tá? Do Polychromos. Mas eu consigo também uma transição tão suave, tão bonita quanto eu consigo aqui, tá? Os dois você consegue fazer um resultado lindo para qualquer um dos dois. A diferença é o jeito que você vai pintar. Por isso que eu digo que é nesse momento onde a gente tem essas duas opções de compra, vai de uma questão pessoal. Eu, hoje, se eu tivesse que escolher entre as duas, eu com certeza escolheria Polychromos, porque é o melhor custo-benefício, na minha opinião, tá? Mas se você quer um lápis realmente muito macio, uma mina que dissolve bastante na hora que você vai fazer a sua pintura, o Prismacolor pode ser uma opção para você, mas eu não recomendo que você compre nenhum deles sem pelo menos testar um ou outro, tá, gente? Porque assim você vai ter certeza e que você vai investir o seu dinheiro numa coisa que te agrade mesmo, tá bom? Não compre aí porque você acha que você viu um desenho bonito de fulano ou de cicrano e falou, ah, com certeza é aquele lápis. Não, tem desenhos que eu fiz com lápis escolar para estudar, para aprender, que ficaram tão bonitos, se não mais bonitos que essa caveira, por exemplo, que eu achei que é um desenho que ficou super legal que eu fiz. Então, vai de você, vai do seu esforço, vai do seu estudo. Tá bom? É isso aí que eu queria dizer para vocês. É uma resenha que vocês queriam bastante, espero que vocês tenham gostado. Se ajudou, não deixe de deixar aquele like, se inscrever no canal e comentar aí o que você achou, tá bom? A gente vai se falando agora no próximo artístico. Até mais!